enquanto isso, Joel, as pessoas que estavam por lá, à medida que podem, vão deixando o país. Ontem a gente falava em pouco mais de 660 mil pessoas, segundo a ONU, que deixaram a Ucrânia em direção a vários outros países, né? Hoje, a ONU já fala um número de mais de 1 milhão de pessoas. O Itamaraty contava com um grupo de 500 brasileiros que vivem na Ucrânia. Uma parte, com certeza, deixou o país assim que o conflito começou. Mas agora, esse número de pessoas que estão em área de conflito e estão tentando sair é cada vez maior. E um grupo grande chegou hoje aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Entre eles, o Júnior, com quem a gente demonstrou uma grande preocupação, né, Joel? Porque o Júnior tem dupla cidadania. Quase foi convocado para o front, para lutar. Foi por um beicinho de pulga. O famoso beicinho de pulga. O Lucas Josino, aliás, falou sobre isso com ele hoje lá no aeroporto. Já está com a gente aqui para contar um pouco mais sobre como foi essa chegada dos brasileiros aqui a Guarulhos, né, Josino? Ô, Ana, só uma coisinha antes do Josino. É bom até o Josino ouvir mesmo. Hoje eu conversei com o Jamil Chad, que é o nosso correspondente, que está em Genebra, se não me engano. Ele disse o seguinte, que o mundo tem que se preparar para receber pelo menos 5 milhões de refugiados. Você disse aí que 1 milhão de refugiados já conseguiram passar para o outro lado da fronteira. E há outro 1 milhão, há outras mais de 1 milhão de pessoas ali na fronteira, só que do outro lado. Então nós temos ali naquela região pelo menos 2 milhões de refugiados. Alguns passaram e outros ainda não. Mas é bom a gente se preparar para os próximos meses para receber pelo menos 5 milhões. Né? Imagine só, 2 milhões de refugiados em praticamente uma semana, 7 dias. Dá para você imaginar o tamanho desse problema? Gente. É uma coisa assustadora, né? É maluco isso. O Josino, hoje pela manhã, ele conseguiu captar mesmo ao vivo a chegada do Júnior Moraes enquanto estávamos lá com o Bora Brasil na TV Band. Foi mais um dos tantos momentos emocionantes que a gente tem vivido e presenciado desde a quinta-feira passada, né, Josino? Boa tarde a você, meu amigo. É isso, Joel. Boa tarde para você, para a Ana, para os João. nossos ouvintes. O Júnior Moraes é um verdadeiro camisa 10. Inclusive, esse é o número que ele carrega nas costas do Shakhtar Donetsk, que é o principal time da Ucrânia, repleto de brasileiros, mas não só por isso, não só pela qualidade dentro de campo, mas porque ele foi um verdadeiro líder. E não sou eu que estou dizendo isso, são os outros jogadores que disseram quando desembarcaram também aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na terça-feira, um grupo de 39 brasileiros desembarcou, saiu da Ucrânia e chegou aqui em São Paulo, entre jogadores de futebol e familiares. E todos, quando conversaram com os jornalistas, citaram o Júnior Moraes. O Júnior, ele joga na Ucrânia já há 10 anos, é naturalizado ucraniano, então ele já tinha uma relação forte com o país, já conhecia bastante coisa e ajudou os brasileiros que estavam lá recentemente e que todos ficaram num bunker no hotel. Então ele ajudou esses brasileiros a saírem do hotel, irem para outro país, e do outro país conseguir voltar para São Paulo. E como verdadeiro líder, ele foi o último a deixar. Então ele chegou só hoje pela manhã. Ele correu, assim, 5, 6 segundos quando a porta abriu e abraçou os filhos. É uma imagem que o nosso ouvinte certamente está imaginando agora, depois pode dar uma olhada nas nossas redes sociais, mas que foi muito emocionante, que chamou muito a atenção. Ele largou a mala, uma verdadeira cena de filme. Largou a mala e saiu correndo, abraçou os 2 filhos e a esposa e chorou bastante. Ele estava muito emocionado, porque quando conversou com os jornalistas, disse que poderia nunca mais passar por isso. Ouviu muitos barulhos de explosão, de tiros, cada vez mais se aproximando, viu os amigos irem embora e acabou chegando só agora. Ele fez uma verdadeira batalha para conseguir voltar para o Brasil. Só na segunda-feira conseguiu cruzar a fronteira com a Polônia, depois foi para a França, onde conseguiu pegar um voo aqui para São Paulo. Quando ele conversou com os jornalistas, ele ressaltou como que foram esses últimos dias de guerra no leste europeu. Descreve pra gente como é que foram os últimos momentos, a sua saída, os últimos momentos. Foram 4 dias, 3 dias ali que todo mundo tava com uma tensão muito grande, né? Todo mundo tava muito nervoso. E quando a gente começou a passar, chegar perto da fronteira, eu fiz questão de levantar e andando, rosto por rosto, porque era importante eu ter isso dentro da minha cabeça. E era uma questão, todo mundo com uma expressão muito de ansiedade, né, tensão, só que a esperança estava no olho de todo mundo. Acho que foi no caminho até a fronteira. Júnior, os outros jogadores falaram que você foi essencial, seus colegas que chegaram na terça-feira, essencial para que eles mantivessem a calma lá. Como é que você conseguiu isso? Eu não fui forte em nenhum momento.
Vários momentos quando eu estava no limite, eu me trancava no banheiro ou me escondia num quarto, orava, colocava um louvor, orava, pedia força para Deus, porque eu não podia fazer isso na frente de ninguém. Júnior, por ser cidadão ucraniano, você achou que a família nesses últimos dias? Eu falei muito pouco com a minha família, eu não conseguia, porque eu tinha que estar o tempo todo em contato, tentando achar uma solução, uma saída, tentando achar leite para as crianças, fralda, eu não conseguia. Então, para passar para eles que eu estava bem, eu virava com a parede, eu dava um sorriso, tirava uma foto e mandava, falava, tá tudo ok. Essa foi os poucos tempos assim, que eu tive contato com a minha família. Pois é, o Júnior Moraes é cria de Santos, começou a carreira no Alvinegro Praiano, é do litoral sul de São Paulo, volta para lá agora com a família, com os filhos, com a esposa. Foi um momento de muita emoção, repetindo o que a gente já falou no começo dessa entrada, ele estava muito, mas muito emocionado mesmo, os filhos, a mulher da mesma forma. E ele faz parte de um grupo de 53 brasileiros, esses brasileiros que já deixaram a Ucrânia, estavam em Kiev e já chegaram em casa, já estão no Brasil. 53 já desembarcaram em vários aeroportos em solo brasileiro, principalmente no aeroporto internacional de Guarulhos, que também deverá receber outros brasileiros que virão também de países como Polônia, como Romênia, e vão desembarcar aqui em São Paulo também. Outros 70 continuam na Ucrânia, de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, querem deixar o país, e a orientação do Itamaraty é para que as embaixadas do leste europeu ajudem esses brasileiros de alguma forma, dando transporte, alimento, abrigo, mas que eles consigam voltar para casa rapidamente e que a gente também faça mais imagens, mais momentos de emoção, de alegria como esse que a gente registrou hoje do Júnior Moraes. Ana e Joel. Tomara. Exatamente. Agora, uma coisa é o cidadão brasileiro ou não romper a fronteira, passar para o outro lado, ou passar para a Europa Ocidental. Outra coisa é esse cidadão retornar para casa. Imagine o que é que os brasileiros estão enfrentando agora, esses 70, por exemplo, que o Josino disse. 70 que estão do lado ucraniano e que devem passar, se Deus quiser, para o lado polonês ou para o lado da Romênia, Hungria, nas próximas horas. Como que eles vão retornar para casa? Não deve ser fácil. Deve estar uma correria danada. Aquela região deve estar virada. Eu vi hoje ao vivo. E sem contar que parte do espaço europeu está fechada para aviões. Sim. Então isso tem uma questão aí de realocação de voo, de logística, que também causa uma demora maior para voltar. Não só o espaço aéreo ucraniano, mas como você disse, para dentro ali, o russo também, mas um pouco também ali na fronteira. Sim, né? Exato. Na fronteira eles têm que se afastar Polônia, daquela Romênia. área para conseguir embarcar. Né? Agora, por que as aeronaves brasileiras até agora não decolaram? Você viu os aviões, os cargueiros da FAB? Sim. Estão pousados até agora, parados até agora lá em Anápolis. Será que não seria o caso de enviar pelo menos alguns aviões ou um avião desse lá para Polônia, Romênia e ficar aguardando em um ponto estratégico? Porque já deve ter grupo suficiente para retornar ao Brasil. Não é possível, né? Eu não estou entendendo por que até agora esses aviões não foram para lá. Uma coisa é você pensar em mandar avião para dentro da Ucrânia agora. Isso é totalmente descartado por motivos óbvios. Agora, você ir para esses países em locais um pouco mais afastados da fronteira, acho que seria totalmente viável, sabe? Para você, pelo menos, tentar oferecer algum conforto, oferecer uma dignidade para esses brasileiros que precisam ser repatriados o quanto antes. Correto, Josino? Você ouviu hoje eu conversando com o Ângelo Nascimento acerca disso. Nosso repórter lá de Brasília, né? Ele disse várias vezes, olha, é impossível ir para a Ucrânia. É claro, nós entendemos isso. Agora, você permitir que os aviões fiquem ali aguardando alguns grupos, acho que seria viável, fora ali da fronteira. Não é, Josino? Exatamente, João. Inclusive, eu tenho conversado todos esses dias com o Ângelo Nascimento, que, como, claro, está em Brasília, tem mais contato com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, e ele tem me dito exatamente isso. Inclusive, ontem à noite, quando a gente recebeu essa informação de que o Júnior chegaria a São Paulo, eu perguntei ao Ângelo se ele tinha qualquer apuração em relação a isso, sobre um possível resgate dos brasileiros que estão na Polônia, que estão na Romênia. Ele disse que o Itamaraty ainda não forneceu nenhuma informação sobre isso. O que a gente tem mais atualizado é que esse plano de resgate ia começar na próxima terça-feira, mas ainda não está concreto, não é um plano que já vai ser colocado na prática, pelo menos a teoria é essa. Em relação aos brasileiros que estão nesses países do leste europeu, eles têm me dito, não só a mim, mas também a toda a equipe de reportagem da Band, que as embaixadas estão ajudando mais agora. As embaixadas agora já estão
dando um suporte maior para que eles consigam se deslocar com mais facilidade. Mas mesmo assim eles esperam um plano de resgate do Brasil, como aconteceu em relação a outros países. Portugal, por exemplo, resgatou mais de 30 pessoas que estavam em Kiev. E o Brasil ainda não se mexeu em relação a isso. E o que mais chama a atenção, Joel, é a falta de informação do Ministério das Relações Exteriores e, consequentemente, das outras embaixadas. De todo modo, está previsto, então, para terça-feira a gente mandar a aeronave para lá. Eu espero que a gente já tenha condição de formar alguns grupos, né, mais distantes ali da fronteira mesmo com a Ucrânia, para que esses grupos sejam resgatados em segurança. Vamos aguardar, então, a decolagem das nossas aeronaves que continuam em solo lá em Anápolis, onde há uma base aérea lá da Força Aérea Brasileira. Anápolis, que fica, para quem não sabe, a 50 quilômetros de distância da capital do estado de Goiás, Goiânia. Josino, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço a você. Valeu. Abraço para vocês, até mais.